Olá, pessoal. Este é mais um Domingão do Carlão. Queria agradecer imensamente a sua disposição de ter acordado cedo aqui para assistir aqui no seu canal do Boi esse programa tão especial e que eu gosto tanto de fazer. Hoje, a minha convidada pensa numa mulher porreta, se é que a gente pode dizer esse termo já logo às 7 horas da manhã. Eu estou falando aqui da Carla de Freitas. Ô, Carla, super obrigado por você ter aceito o meu convite para vir aqui bater esse papo com a gente aqui no canal do Boi, viu? Muito obrigado. Carlão, eu que agradeço. Nossa, para mim é um prazer. Olha, o seu programa, ele está fazendo tanto sucesso, sabe? Entra na casa da gente e envolve a gente. Muito obrigada por você me incluir nessa galeria de celebridades, de pessoas incríveis que você chama, viu? Obrigada. Olha, eu que agradeço. Gente, deixa eu te falar, a Carla de Freitas é o seguinte, imagina você que ela é paranaense, nascida lá em Maringá, e com 19, 20 anos foi bater lá em Rondônia. O pai dela abriu umas fazendas aí pelo Brasil inteiro, e ela foi bater lá em Rondônia, virou empresária, ela tem uma rede de óticas, ela mexe com fazenda, ela foi fundadora do Núcleo Feminino do Agronegócio 11 anos atrás, atualmente é a presidente novamente do Núcleo Feminino. Ou seja, a gente vai saber dessa história completa agora. Ô, Carla, antes da gente começar a falar das coisas mais atuais, eu gosto sempre aqui no Fala Carlão, a gente sempre gosta de contar um pouco a trajetória de todo mundo, porque ninguém nasce presidente de núcleo feminino, ninguém nasce dono de ótica, ninguém nasce fazendeiro, todo mundo tem uma história linda para contar. Eu queria que você contasse a sua, e ao contar a sua, eu tenho certeza que vai falar dos seus pais, dos seus avós aí. Vamos lá, vamos começar. A bola está com você. Então, Carlão, como você falou do seu pai, né? Eu também vim de uma família muito humilde. Meu pai os pais deles vieram de Portugal, fugida nossa, da Europa, com guerra, pobreza. E o meu pai, quando meu avô tinha vários filhos, eles eram todos sitiantes, eles eram verdureiros. Só que meu pai, ele era muito habilidoso, tanto no plantio, que ele era um homem extremamente detalhista com as coisas, e como negociante. E meu pai acabou que ele, de ser verdureiro, ele passou a ser sitiante, de sitiante ele passou a fazendeiro, e no final das contas meu pai foi um dos grandes fazendeiros no Paraná. Então ele plantava café, depois ele começou com gado, e eu sei que chegou na década mais ou menos de 70, ele resolveu correr o mundo como assim, porque assim, a geração do meu pai foi aqueles desbravadores, né, como o seu Ovídio Brito, como o seu Edson Ribeiro, que eram homens inquietos, que eles iam por esse sertãozão aí, buscando terra, sabe, abrindo essas fazendas, tudo, olha, eu sei que o meu pai, ele abriu com avião, porque não tinha estrada para descer. Eles desciam e abriam tudo no facão. Então, era uma dificuldade. E eles formaram esse grande Brasilzão. E o meu pai, nessa época, ele veio para Rondônia nessa situação que eu tinha te contado, né? Rondônia era um território. E como o governo brasileiro estava com muito medo, né? Porque a Bolívia, o Acre pertenceu à Bolívia e foi tomado pelos brasileiros, e aí o Brasil teve que acabar comprando pela questão de que quem estava na terra boliviana eram os brasileiros. E aí, nessa época, Rondônia montou um grande projeto de transformar no estado, e foi nesse momento que o meu pai conheceu, comprou essas terras do governo brasileiro, e eu vim morar para cá. Eu vim para cá com meu marido, eu era casada com um oftalmologista. Na época eu tinha 20 anos, Carlão, sabe? Tinha acabado de me casar e vim morar aqui. Faz uns 10 anos, mais ou menos. Então. Verdade. Mas só um pouquinho mais. Eu sei que, Carlão, quando eu cheguei aqui, isso aqui a cidade não era uma cidade, era uma vila, né? E então foi um desafio gigante, mas sabe assim, uma pessoa apaixonada pelo trabalho. E daí, quando eu cheguei aqui, né,
porque meu pai me convidou, falou, minha filha, olha, se vocês têm alguma pretensão de crescer na vida, de ter terra, que eu casei com um oftalmologista, com um médico, venham para Rondônia. E daí nós Agora, chegamos seu aqui. pai era muito sabido mesmo, né? Porque Chupinguaia, eu propriamente não conheço a região aí, mas eu já ouvi falar que são terras maravilhosas, né? Não é não, Carlos? Sim. E sabe, Carlão, como que ele conseguiu comprar essas terras? Você Hum. imagina, meu pai era um homem que conhecia tanto, tanto de terra, que ele sobrevoava de avião. E pela altura das copas das árvores e pela coloração, é que ele sabia se a terra tinha fertilidade ou não. Sabe? Então, e como ele, na época, estava na região ali de Maringá, que era uma região roxa, para ele, terra tinha que ser nesse padrão. Então, ele dizia que tinha que ter topografia, tinha que ter mogno, tinha que ter paudalho, tinha que ter muitos rios, que isso, porque ele falava o seguinte, futuramente tudo isso vai virar agricultura. Meu pai falava isso. Isso, gente, olha quantos anos. E aí eu sei que em 81 eu vim para Rondônia, montei, porque meu marido era oftalmologista, não tinha nem médico e nem loja. Eu acabei montando uma rede de óticas. E aí eu ajudava ele também a fazer cirurgias, porque ele não tinha muitos médicos que queriam vir para cá. Imagina, eu morar numa vila que não tinha nenhuma rua asfaltada e que a luz terminava meia-noite. Mas eu fiquei apaixonada por aqui, sabe? Me deu uma paixão incrível e eu vim com meu marido, com meu pai, e aí eu comecei a trabalhar nas minhas lojas, e quando foi em 95, meu pai descobriu que ele estava muito doente, que ele iria morrer, e ele fez aí uma sucessão à força, sabe? Forçada mesmo, porque ele tinha casado muito, tinha muitos filhos, muitas esposas, e aí ele me chamou e falou, olha, minha filha, você, desse grupo familiar, que minha mãe tinha, era minha mãe, eu e mais duas, você é a pessoa que eu quero que seja presidente dessa empresa que eu vou deixar para vocês. E daí foi que em 95 nós fizemos essa transição, em 96 ele faleceu, em 97 eu assumi. Só que aí, Carlão, imagina, eu entendia de comércio, também, como eu te contei, eu cheguei aqui com 20 anos, larguei a faculdade que eu estava cursando, não tive tempo de estudar, e quando eu assumi as minhas lojas, eu até tentei fazer um curso de administração, cursei 2 anos e meio na primeira faculdade daqui. Só que eu tinha 3 filhinhos pequenininhos, tinha essa loja, tinha o trabalho com meu marido. Quando meu pai morreu, além disso, que já me tomava um tempo louco, eu tive que entender o que era uma fazenda, que eu não entendia, não sabia o que era uma fazenda. E foi um desafio gigante, porque, Carlão, meu pai era o fazendeiro, era um homem que conhecia, de olhar, ele sabia o que esses dias foi tão interessante que o dono do Minerva, um dos donos, o Toninho, que até faleceu, filmou meu pai em 72 e pediu como é que é chegar em Rondônia. E meu pai falou, a gente tem que esquecer o que é São Paulo e Paraná e descobrir o que era a terra. Bom, enfim, que eu assumi meio que desse jeito, e eu tive que procurar ajuda de consultores, e eu tive a sorte de pegar o Dr. Fernando Andrade, que foi o meu mestre, que ele me falou, olha, minha filha, vá para as universidades, vai para os cursos, vai aprender, se você não sabe, vai aprender, porque eu não entendia de fazenda. Ô, Carla, quer dizer que você, na verdade, se eu estou entendendo, a sua ignorância de o que era uma fazenda te ajudou muito, porque você não ficou perdendo tempo de ir fazer aquilo de tentar aprender meio que na prática. Você falou, bom, eu não sei nada disso, eu vou primeiro estudar e depois vou ver o que acontece, é isso? Então, contratei pessoas muito boas, eficientes, e fui atrás de informação.
E quando foi, o que foi assim, que a minha vida foi mudando, foi que daí, quando eu comecei a conhecer, né? Eu fui fazer cursos na FMG, fui para Uberaba, fiz curso na Nelore, enfim, todos esses cursos que tinham, eu ia. E aí, numa desses contatos, que inclusive eu comecei a criar gado elite também, eu resolvi, eu fui chamada para ir numa reunião que o Carlos Viacava, e nessa época, O Carlos Giacava, deixa eu te falar, o Carlos Giacava também já participou aqui desse programa, e ele foi um cara que começou a falar. Aliás, domingo passado, se não me engano, entrevistei aqui o Jaiminho, e o Jaiminho fala, não, que o Carlos Giacava é que falou para nós que nós precisávamos parar de falar desse negócio de raça, raça, e começou a falar de carne, que é isso que ia interessar. E a gente está falando disso sei lá, isso deve ter pelo menos aí quase 30 anos, ou uns 20 e tantos anos, né? Porque foi quando ele fez essa revolução de criar um selo de qualidade da Nelore, que ele criou a Nelore Natural. Como assim, o Carlos Viacava, ele era da Cassex, ele era uma cabeça diferente. E ele resolveu chamar 60 maiores produtores rurais, e daí, nessa época, Carlão, eu me divorciei. E fui tocar essa fazenda totalmente sozinha. E eu fui participar dessa reunião do Carlos Viacava, e ele contou, olha, gente, chega da gente vender para frigorífico, a gente tem um trabalho gigante de aperfeiçoamento, de qualidade, de marmoreio. Né? Nós estamos vendendo para frigorífico, vamos criar um selo, vamos fazer uma classificação de carcaça. E aí, 60 maiores pecuaristas me chamaram, eu era uma das poucas mulheres. E aí, quando ele terminou de falar, e todo mundo quieto, eu quero, viu? Quero participar desse negócio. Todo mundo, nossa, quem que é essa? Ninguém nem sabia quem que era aquela, né? Lá de Rondônia. Aí eu disse, não, eu quero. E aí eu organizei um dia de campo na Bela Vista, 12 dias, e 12 dias a gente organizou e chamou 600 criadores, e nós fizemos, eu mostrei como que eu fazia, né? Toda a criação, como eu fazia com os bezerrinhos, enfim, todo o meu processo, e participei do primeiro classificação de carcaça. E ganhei os 2 primeiros prêmios, que foi melhor raça, né, e melhor acabamento de carcaça. E aí, nesse momento, Rondônia passou a ser o primeiro estado a fazer isso, e passou também a fornecer essa carne. E, nesse meio tempo, eu comecei a frequentar, ir para São Paulo, e aí me chamaram para ser vice-presidente da Novilho Precoce, junto com o Agimasto, lembra do Grego? O Grego me chamou para ser vice-presidente da Novilho Precoce, e aí eu comecei a frequentar a Rural Brasileira e conhecer pessoas, e nesse meio tempo, eu um dia estava na Rural Brasileira, Carlão, eu conheci a Cristina Bertelli, estava a Maristela Dama e o Francisco Villa, e a gente conversando, eu falando, gente, olha a dificuldade de uma mulher sozinha, jovem, sem conhecimento nenhum, conseguir informações. Porque a gente não cria um núcleo, e aí nós criamos o núcleo feminino do agronegócio, que era exatamente atendendo mulheres como eu, que às vezes fica viúva, que às vezes se separa, que às vezes herda do pai, e que você não tem um ambiente, assim, é um pouco hostil, sabe? Você chegar uma mulher para falar de pecuária ou de integração lavoura-pecuária, às vezes a pessoa olha e fala, ela não deve entender nada, sabe? E aí criamos um núcleo feminino do agronegócio, e aí que eu comecei a conhecer várias pessoas e fiz um networking incrível. E nesse meio tempo todo da minha vida, voltando um pouco, logo aí que eu me separo e que eu comecei a administrar sozinha essa fazenda, meus filhos
foram estudar em São Paulo, porque eu tenho 3 filhos homens. Pois é, gente, quem não sabe, ó, eu não estou acreditando, mas ela fala que ela tem 3 filhos e parece que já é vovó também. Eu não estou nem acreditando nisso. 3 netos que eu amo de paixão. E aí os meninos vieram fazer, né? O Marco entrou em medicina, depois entrou o Guilherme em zootecnia lá na FASU, porque o meu ex-marido era de Uberaba, e fez zootecnia, e o Leonardo também fez medicina também em Ribeirão. Aí esses meninos fizeram especialização aí em São Paulo, o Leonardo foi em Botucatu, na Unesp, o Marco foi para o Rio e Belo Horizonte, e depois resolveram que o lugar deles era voltar para Rondônia, servir Rondônia, apaixonados por Rondônia. Então, eles voltaram para trabalhar aqui, para constituir família. O Guilherme acabou terminando a zootecnia, foi trabalhar com o pai na fazenda, e aí, depois de 4 anos, veio trabalhar comigo, e aí foi a grande revolução da minha vida, porque nesse momento que esses contatos todos, essa coisa de eu estar no núcleo, né? Porque o núcleo é muito especial, Carlão, até eu quero falar o tanto que eu aprendi. Nós vamos falar bastante do núcleo ainda, mas por enquanto estou gostando desse papo aí, porque você já tem filhos, quer dizer, você foi vamos dizer assim, você foi a sucessora do seu pai. Teve toda uma experiência, né? O seu pai tem uma história específica, né? Você já tem uma outra história. E eu queria te perguntar o seguinte: que aprendizado que você, vamos dizer assim, teve lá com seu pai? O que você fez agora nessa sucessão, nessa sua passagem aí para os seus filhos? O que você se espelhou? O que você fez diferente? O que você, vamos dizer assim, que valores que você carrega que são, vamos dizer, semelhantes ao do seu pai, que você passou para os seus filhos, e em que medida que foi também diferente, que você falou, não, o mundo mudou, é de outra forma hoje? Carlão, eu aprendi com meu pai o seguinte: a gente não é eterno. Por mais que a gente pense que a vida ela é infinita, ela é finita. A gente morre e a gente tem que deixar os negócios da gente organizados. Essa foi uma lição, porque meu pai, quando descobriu, ele fez tudo. O dia que ele morreu, ele não tinha nada no nome dele, estava tudo doado. A minha mãe também fez a mesma coisa e eu já fiz isso, inclusive constituí uma holding, porque eu acho que a gente está aqui tomando essa cadeira que eu estou sentada e daqui uns dias o filho vem e senta. Agora, o que aconteceu que eu não faria e que eu resolvi fazer diferente do meu pai? O meu pai, quando resolveu fazer, ele estava morrendo. E ele nunca achou que uma mulher, porque ele me chamou para ser a presidente da empresa, mas ele nunca me chamou assim, vem cá, minha filha, deixa eu te explicar como que são os negócios de uma fazenda, como que se trata com o funcionário, como que se negocia, nada. Ele simplesmente me colocou como presidente dessa empresa, Carlão, quando ele viu que ele estava morrendo. Então, quando ele morreu, eu fui colocada nessa cadeira na marra. Eu não tive escolha. Então, é diferente do que eu fiz com o meu filho. O meu filho, eu disse, não, as pessoas não podem ser colocadas dessa forma, que é uma perda de energia, de você começar do zero. O que eu fiz? Eu, na época que eu achei que meu filho tinha que começar a assumir posições dentro da família, porque era só um que tinha vontade, que ama, que é o Guilherme, eu falei, olha, meu filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar. Então, eu fiz design de interiores, design de joalheria, me formei, fiz uma graduação de moda, nada a ver com fazenda, mas exatamente porque fazer um design, você muda a tua cabeça de um jeito que você tem uma visão muito mais ampla do que aquilo focado. Eu já tinha toda uma experiência de comércio, porque
Eu tenho 40 anos numa loja. Eu sei o que é, Carlão, ficar atrás de uma bancada atendendo cliente. Eu tenho, desde 97 que eu assumi a fazenda, então, para mim, hoje, eu sei o dia a dia, né? Porque eu convivo. Agora, ele precisava aprender por ele. Daí, então, eu falei, meu filho vai. Então, agora, depois, ele começou a trabalhar comigo, ele já está quase 10 anos que ele está comigo, e foi no momento, Carlão, de uma grande revolução que eu fiz na minha fazenda. Porque eu estava só com a pecuária, estava tudo bem, mas eu falava assim, gente, mas eu devo ser muito medíocre, porque o que eu faturo por mês não corresponde ao valor da terra, ao patrimônio que eu tenho. Eu ficava só com gado. Olha, hoje eu vejo a arroba, que está 300, quase 400 reais. Carlão, você sabe quanto que eu vendi boi aqui nessa Rondônia? A R$38 a arroba. Sabe por quê, Carlão? Porque nós fechamos o cada aftosa e nós ficamos que não podia vender para ninguém. Então, foram experiências que eu tive. E aí eu saí, falei, meu filho, agora você, vamos lá. E aí eu voltei agora, porque ele já... Hoje ele tem o respeito das pessoas dentro da fazenda, hoje ele sabe o que é uma fazenda, e agora está no momento que eu voltei para dar aquela assim, meu filho, olha, negociar não é bem assim, meu filho, olha, sabe, Carlão, aquela experiência que a gente vai ficando casco duro, sabe? Entendi. Que é anos de boleia, né? Não é assim que fala? Com certeza. Ô, Carla, deixa eu fazer um parênteses aqui para falar do meu patrocinador aqui, mandar um abraço para o pessoal lá da Employer, que esse povo entende tudo de RH, eles atendem as grandes multinacionais do Brasil, atendem as grandes cooperativas, todo mundo que precisa de trabalho temporário, tudo dentro da lei, tudo dentro dos regulamentos, é com o pessoal da Employer. E aí, você sabe que a sede da Employer fica lá aqui em São Paulo, tem uma sede da Employer, tem em Curitiba, enfim, eles são gigantes nesse mercado, viu? E você deve empregar muita gente aí, né, Carla? Porque daí, o que eu falei dessa grande revolução foi porque eu fui fazer integração lavoura-pecuária, Carla. E aí, como foi que eu cheguei nisso? Eu fui numa reunião na rural brasileira, porque eu acho que a rural sempre foi o berço do produtor rural, né? E cheguei lá, estava tendo uma palestra do Antônio Schacker sobre gestão. Então, já que você falou da rural, vou mandar um abraço para a Teca também, para a Teca Vendramini. E você falou do Schacker, que também já teve aqui esses dias, e o Schacker deu aí umas ideias para mim e falou, Carlão, você tem que entrevistar uma mulherada boa. Eu estou entrevistando mulher só na prateleira de cima, viu, Schacker? É top de linha. Então, você aprendeu tudo com o Schacker de métricas, né? Olha, o Schacker, vou falar para você, ele mudou minha vida. Ele fez um diagnóstico da minha fazenda e falou assim, qual é o número que você quer? É como você pergunta para assim, Carlão, quem você quer ser na vida? O que você quer da sua vida? É uma pergunta profunda, Carlão. Sabe? Aí ele falou, o que você quer da sua fazenda? Aí eu, opa, que é isso? Eu disse, dobrar faturamento. Ele disse, então, minha filha, para de só fazer isso. Vai mexer com a lavoura pecuária, fazer integração, fazer tecnologia, crescer, virar gente, erguer, sabe? Foi uma loucura, porque a gente muda, Carlão, tanto que eu vejo hoje a minha fazenda, eu não estou acreditando. Primeiro que eu não dobrei faturamento, eu fui 6 vezes mais o faturamento do que eu fazia. E o Schacker ele mudou, revolucionou a minha vida. E quando eu introduzi integração lavoura-pecuária dentro da Bela Vista, meu filho entrou. E o que acontece? O Guilherme é apaixonado por roça. E eu sou apaixonado por boi, sabe? Tem aquela paixão por boi. E aí, então, foi que eu fico mais ligada na pecuária, porque eu gosto. E o Guilherme entrou de cabeça. Nós começamos com 600 hectares. Hoje a fazenda está com, sabe, já quase com 7.000 hectares
que a gente está produzindo aqui, fazendo soja, milho, rusiziense, sabe? Aqui a produção é maravilhosa. E voltando a que você falou das mulheres, né, da Teca, a Teca, ela foi presidente do Núcleo Feminino, Carlão. Ela começou a vida dela, inclusive, até porque ela assumiu lá como pecuarista, e ela também não tinha muito, porque ela vem de um outro ramo, e foi no núcleo que ela começou ela me ajudou, depois ela foi a presidente, e de presidente ela se tornou presidente da Rural Brasileira. Então, ela saiu de dentro do NFA, como a Carmen, que hoje, né, a Carmen Pérez, que é uma das maiores entendidas em bem-estar animais, são pessoas que saíram desse núcleo feminino do agronegócio, que foi esse núcleo que eu ajudei a construir. Com essa filosofia, sabe, com essa revolução que a gente está fazendo agora. Que delícia! Na verdade, é uma inquietude, eu diria que é tudo assim, eu falo assim, vocês têm uma inquietude, o núcleo feminino do agronegócio, eu acho que nasceu dessa inquietude, eu vou dizer assim, nasceu dessa ignorância boa, ou seja, de eu falar assim, eu não sei, e admitir que não sabe e partir para cima para resolver, né, Carla? Porque o núcleo é isso, tá, Carlão? O que é que a gente precisava? A gente precisava trazer conhecimento, fazer com que essas mulheres que estavam como eu, sabe, que não conhece nada, tivesse segurança de tocar o seu dia a dia, porque o núcleo, Carlão, a gente não deixa pessoas que assim, mas é o meu marido que toma essa decisão. Não é assim, Carlão. As mulheres que são admitidas no núcleo são mulheres que são gestoras do seu negócio. Então, a gente chama os maiores pensadores, tá? Como agora nós vamos ter o Alexandre de Barros, que vai falar, nós tivemos o André Pessoa, que foi, o Cháquer é o nosso eterno convidado, nós já tivemos ministros, pessoas, a Tereza Cristina já falou com a gente quando ela era deputada, já falou com a gente quando era ministra, pessoas que tragam todo o know-how para essas mulheres, Carlão, que são elas que tocam o dia a dia de uma fazenda. E o que aconteceu, que é por isso que eu voltei esse ano, sabe? A gente começou a perceber que, assim, que o grupo ele não quer crescer muito, Carlão. Porque não adianta você botar 400 mulheres com esse perfil. Não tem tudo isso de mulheres. Outra coisa, não adianta você não ter porque assim, eu vou e conto, a minha experiência em Rondônia, eu faço isso, aí a outra que está lá no Pará, olha, eu faço isso, a outra que está no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem quase que no Brasil todo mulheres que fazem várias culturas e que trazem essa informação. Então, a gente tem medo de se perder. Só que a gente descobriu, Carlão, que o que é bacana desse grupo é que ela tem feito lideranças. Você vê, a Letícia, daquele de olho no material, ela é minha vice-presidente, é uma menina jovem, que eu espero que ela assuma, né, como presidente, talvez, do núcleo, né, e que é uma liderança. Então, esse ano, nós resolvemos fazer uma grande revolução no núcleo, porque em 2017, porque o núcleo começou em 2010, 17, a Carmen Pérez, com a Regina Margarido, assumiram e fizeram o primeiro estatuto. Então, nós somos o primeiro grupo formalizado de mulheres, sabe, Carlão? Sim. Nós temos, assim... Aí, uma associação mesmo, virou um negócio. Nós somos, tá? Nós temos regras e tudo bonitinho. Ano passado, nós fizemos 10 anos, fizemos uma viagem técnica para Israel, fomos visitar startups, fomos visitar tecnologia, tudo em volta do conhecimento
que a gente poderia trazer para dentro das nossas fazendas. E esse ano nós pensamos assim, não, está na hora da gente, com toda essa revolução, 4.0, que eu acredito que agora vai ser 5.0, não é, Carlão? Uhum. Com esse problema, você está aí com a Employer. Employer tem uma questão de gestão de pessoas, de contratação de pessoas, que agora é uma coisa que não é mais uma empresinha. Gestão de pessoas é um coração de qualquer empresa hoje, entendeu? Eu imagino que essa sua que está ajudando a gente a fazer o seu programa, ela é uma empresa altamente qualificada. E agora, então, hoje nas fazendas, a gente mexe com celular, com computador, com GPS. Então, o núcleo precisava. A gente fez uma consultoria com o Gresselé, que é um gaúcho incrível, e ele fez a gente repensar qual é a nossa missão, os nossos valores, o que a gente espera desse grupo. E uma das coisas que eu, como presidente, agora sinto, que me interessa se esse grupo é grande, esse grupo tem que estar na mídia. As palestras que ontem nós tivemos da Carmen Pérez, que eu mandei o convite para você, ela tem que estar acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil. Que conhecimento é riqueza, que conhecimento tem que ser dividido. Entendeu, Carlão? Eu entendi perfeitamente. Eu só queria te informar que, infelizmente, a nossa conversa passa rápido e a gente chegando aqui ao final nós estamos chegando ao final dos nossos trabalhos. Você falou aí de tanta gente que já falou para o núcleo feminino, e eu quero agora, para fechar nossa conversa, quero te fazer a seguinte pergunta. Tem um ex-ministro aí que já veio aqui várias vezes neste programa, e eu tenho certeza que ele se não for o que mais vezes eu entrevistei aqui, com certeza ele está entre os 3 maiores aí, que os 3 que já vieram aqui mais vezes. Eu estou falando, claro, do nosso querido Roberto Rodrigues. Ô, Roberto Rodrigues, como anda? Já fez palestra aí para vocês, não? Roberto fez, e eu quero dizer para o Roberto Rodrigues que ele é o amor da minha vida. Com pandemia, sem pandemia, ele é e sempre será o amor da minha vida. E ele sempre teve um amor muito grande pelo núcleo. Agora, fora esse amor que ele tem pelo núcleo, ele é o amor da minha vida, viu, Carlão? Que maravilha, gente! Com essa declaração de amor aqui da Carla pelo nosso querido Roberto Rodrigues, eu quero agradecer, Carla, imensamente sua presença. Mandar um abraço aqui para toda a turma da Employer, lá para o Dr. Marcos de Abreu, para toda aquela equipe maravilhosa, a Tereza e todo mundo lá. Agradecer imensamente a parceria. Ô, Carla, foi um show essa conversa. Eu nem vi passar, viu, cara? Nem vi passar. Obrigada pelo carinho, por você convidar uma mulher, para que eu pudesse abrir meu coração com toda a minha simplicidade, né? Falar igual eu falo pelos cotovelos, e você colocar a história do núcleo, a história de uma mulher, porque eu acho, Carlão, que mais mulheres têm que se inspirar nisso. Muito obrigada por vocês, tá? Estarem assistindo. Um beijo grande em todo o núcleo e em todos os produtores rurais do Brasil, e vamos firme, que o Brasil ninguém segura. E eu lembro a vocês aí que estão nos vendo aqui no vídeo, tem gente que não gosta de ver vídeo, viu, cara? Tem gente que prefere ouvir. Então, para aquele pessoal que prefere ouvir, também tem o podcast do Fala Carlão. Vocês podem procurar em todas as principais plataformas de áudio do Brasil. Vocês vão encontrar lá o podcast do Fala Carlão. Vai estar lá essa conversa, essa declaração de amor aqui, que só isso já pagou meu programa, né? Ô, cara, que beleza, que lindo, viu, cara? Fiquei emocionado aqui, viu? Vocês são gente da prateleira de cima, você e o Roberto se merecem, eu acho que foi lindo. Adorei ser o porta-voz aqui, o programa Fala Carlão, ser o porta-voz dessa coisa tão bonita que é o amor, né, Carla? Amor profundo. E a gente devia ter amor não só pelo Roberto, mas amor pelas pessoas, né, Carlão? Nós estamos num momento
Nada de briga, gente. Vamos ter amor pelas pessoas, né, Carlão? É isso aí, construir gente. esse país, vamos ter amor por todo mundo. É isso mesmo. Amor é o que conta. Gente do céu, muito obrigado. Se você está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Se você está nas nossas redes sociais aí, por favor, se inscreve no canal aqui no YouTube. Agora, viu, Carla? Nós estamos em tudo quanto é lugar. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn, no Twitter, tá em todo canto. Você encontra o Domingão do Carlão e o Fala Carlão, viu? Que honra recebê-lo. Que honra recebê-lo aqui, viu, Carla? Obrigado. Muito obrigada, viu? É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. Ô, Roberto, um forte abraço, viu? Valeu, hein? Tchau. Fui.